Olá, eu sou a Loreta, ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai falar sobre hipotireoidismo. Estou aqui de novo com a doutora Lívia, não deixei ela embora, para a gente falar de hipotireoidismo, sobre tudo o que a gente recebeu de dúvida para poder esclarecer para vocês, tá bom? Lívia, o que é hipotireoidismo? Então, o hipotireoidismo é uma doença que acaba... O que acontece? A glândula da tireoide começa a não funcionar, né? Então, primeiro ela funciona menos, mais lentinho, e aí depois ela realmente para de funcionar. Como começa? É uma doença autoimune, que é aquele tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo de Hashimoto. É a causa mais comum de hipotireoidismo. É uma doença autoimune, o seu corpo começa a agredir a sua glândula da tireoide, como se ele não reconhecesse que ela faz parte do seu corpo. E aí essa batalha, quem perde é a própria glândula, e começa então o desenvolvimento de sinais e sintomas, né? Aquelas que o paciente realmente sente com a doença. Vem uma inflamação dessa tireoide, ela começa a parar de produzir hormônio. E quais são os sintomas mais comuns que você vê lá, que você mexe bastante com isso? Os sintomas mais comuns são, principalmente o esquecimento. O paciente mais sensível, ou o paciente que, por exemplo, trabalho com TI, trabalho com guardar informação, ele percebe que ele tem um delay, sabe? Ele não consegue guardar tudo que ele guardava antes. Então, eles percebem muito essa questão do esquecimento, da memória que não tá tão boa. Tem o ganho de peso? Claro, tem. Em geral, uns 2 quilos, é um inchaço em geral, quando a gente consegue regular essa glândula. Naturalmente isso sai. O corpo elimina. Tem também a questão da unha, né? Unha e cabelo. Por que a unha e o cabelo caem? Então, eu acho que é pelo próprio metabolismo mesmo, porque quando o metabolismo ele fica mais lento, o que o corpo elimina primeiro é aquilo que ele não precisa tanto. Então, infelizmente, até em caso de desnutrição, né? Também anemia, também. Então, por isso, não é específico, não é um sinal e sintoma específico da tireoide. Mas pode estar ligado. Mas os nossos cabelos, nossas unhas não são essenciais na nossa vida, infelizmente. Então, aí eles cai bastante cabelo, tá? E às vezes pode ter até uma alopécia, que é uma queda de cabelo delimitada, né? Aquela queda, tipo como se fosse um círculo de queda, a gente chama ficam buraquinhos na cabeça, o paciente chega, abre assim pra você, olha, tá caindo aqui. Que é uma alopécia areata. Então, esse tipo de queda de cabelo também é autoimune, então você vê que uma doença autoimune, que é o hipotireoidismo, chama outra, né? Sim. Gente, quem tem psoríase, quem tem diabetes tipo 1... Lá no nosso ambulatório, os pacientes de vitiligo da dermato. Vitiligo, retocolite ou doença reumatológica tem mais chance de ter hipotireoidismo. E a história familiar dos pacientes do hipotireoidismo? Sim, é muito importante. Então, se sua mãe tem doença da tireoide, existe uma maior chance de você ter. Se você for homem, existe essa maior chance, mas se você for mulher, né, que é o público maior da Loreta, meu também. Mas tem uma chance maior ainda. Então, se a mulher tem mais hipotireoidismo do que o homem, em geral. E não tem uma explicação, assim, do porquê isso. Mas na prática, isso acontece muito. E feito uma vez que a gente faz o diagnóstico, vamos tratar. Com que medicação a gente pode tratar o hipotireoidismo? Sim, aí é a famosa levotiroxina, né, que é aquele remedinho que tem várias dosagens. Nossa, é 1 milhão. Várias. Tem desde 12,5 a 300 microgramas, né? Só que o que a gente tem que prestar atenção é que, em geral, quando você começa a usar para o seu hipotireoidismo uma marca, não mude. Mesmo que for a marca genérica, tá? Mantenha não mude. mesmo. Isso. Então, marca genérica de tal indústria, não mude. Por quê? Porque isso pode desregular a sua glândula.
Porque se a gente for ver, se a gente for ler lá, levotiroxina é microgramas. Então, às vezes, um pouquinho que mude, o ambientezinho lá da pastilha que mude, vai mudar a resposta. Isso, então essa parte de ser microgramas, diferente, simvastatina, do colesterol. São miligramas. Miligramas, a unidade é bem maior. Então, assim, qualquer mudança que você fizer, às vezes vai na farmácia, é o que tem, né? Isso pode gerar aí uma alteração na sua glândula. Ó, isso é importante, gente. Presta atenção. Não pode ficar trocando que é mais barato. Não, usa sempre o mesmo. Se vai usar barato, usa barato já no começo. Isso, né? é isso. E também uma coisa muito interessante que eu sempre falo, reforço isso para os pacientes. Se você não fizer o jejum adequado para tomar o remédio, então tomei o remédio, ficar lá os seus 30, 40 minutos em jejum, a chance dele ter uma diminuição na absorção é muito grande. Inclusive o jejum noturno, né? Às vezes a gente foi na balada, comeu ou foi numa festa, não deu 4 horas pelo menos de jejum, aí isso pode acontecer de piorar aí o hipotiroidismo. É muito importante isso também. É porque as pessoas sempre perguntam, mas tem que ser em jejum? Eu falo, como o remédio a dose é muito pequenininha e muito fraquinha, tem que ser exatamente com jejum para poder absorver ao máximo a medicação. Depende do pH ácido, né? Porque senão não absorve, né? Isso. E outra coisa, o que você acha? Tem muita gente que na hora de tratar o hipotireoidismo, que em vez de dar o T4, que é o levoide, né, a levoxina, acaba dando o T3 também. Principalmente alguns profissionais que mexem com o envelhecimento gostam de falar assim, sua tireoide tá a 5, que é o TSH, na verdade. Então não pode estar a 5, tem que estar a 2,5. Qual é a sua visão como endocrinologista em relação a essa conduta que alguns profissionais têm? Então, assim, o T3, o que acontece? Ele é um hormônio que a gente poderia até usar se não fosse manipulado, né? E no Brasil não tem T3 que não seja mas por que não pode ser manipulado? Porque lembra que eu falei assim, para nem trocar a dose, nem trocar a marca, né? Então essas fábricas de grandes laboratórios, elas são longe até da estrada, porque o menor variação pode dar uma variação na sua tireoide. Então, se você fizer isso, essa fineza, esse detalhe que é muito minucioso, vai dar errado. Não vai conseguir ser feito na maioria das farmácias de manipulação. Então, assim, por exemplo, na Bélgica, na Holanda, eles usam T3 para alguns pacientes que têm sinais e sintomas ainda depois do hipotireoidismo. E depois de tratar do hipotireoidismo. E esses trabalhos, o que eles veem? Que às vezes o paciente melhora, às vezes sim, às vezes não. Então também no mundo, tirando essa questão de ser manipulado, no mundo o T3 ele é ainda um ponto de interrogação. Eu não vou bater o martelo falando deve usar, não deve usar, por quê? Porque não sou só eu que tenho dúvida. Todo mundo tem sua dúvida. Tem grandes centros americanos que usam T3 e tem grandes centros americanos que não usam. É quando tem muita divergência, porque nada tá certo. Eu sempre falo isso. Quando tem muita, não tem nada certo ou errado. E essa tese de alguns profissionais de manter a tireoide sempre num TSH mais baixo, em torno de 2, 2,5, porque é melhor para o paciente. Isso vale mesmo? Isso vale para gestante, né? Para gestante. É o que a gente deixa menos que 2,5, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Agora, se não for gestante, o que acontece é deixar um TSH baixo, tão baixo, não está relacionado à melhora da qualidade de vida, que é isso que a gente quer, né? Não está relacionado à melhora da qualidade de vida e se for idoso... Não pode baixar muito, não é, Lívia? É até perigoso, né? Até rimou, mas não era para rimar. Mas se for idoso é até perigoso, porque pode aí alterar uma função cardíaca, pode dar uma arritmia, alguma coisa assim. E em relação à alimentação, eu tenho hipotireoidismo, o que eu posso comer, o que eu não posso, tem alguma alimentação que atrapalhe, em relação ao glúten, ao leite, qual que é a sua visão sobre isso? Então, é interessante que essa pergunta da alimentação, ela se repete sistematicamente, onde você for, alguém vai te perguntar sobre isso. E aí eu fui ler, falei, não gente, não é possível falar, não tem nada a ver, o hipotireoidismo, quem tem hipotireoidismo pode comer o que quiser, porque não tem uma relação clara sobre isso, né? Mas aí eu fui ler de onde veio essa conversa.
E essa conversa veio de uma publicação na New England, mais antiga, né? Que tinha uma mulher que era psiquiátrica, que tinha uma doença psiquiátrica, e ela comia 3 quilos de couve por dia. Nossa senhora, era fitness. E esses 3 quilos de couve, realmente a couve tem uma substância que faz uma ligação e gera um hipotireoidismo. Mas só que, gente, se a gente comer couve normal, mesmo que você coma um pé de couve, não vai fazer isso, tá? Ela comia 3 quilos todo dia? 3 quilos todo dia, ela tinha uma doença. Isso foi publicado numa grande revista, numa revista de impacto. Então, assim, é daí que vem essa pergunta da alimentação. Então, é muito interessante, mas assim, se você tá fazendo o seu tratamento do hipotireoidismo, não tem problema. Você pode comer couve, você pode comer, tomar leite. E glúten, você acha que o glúten é inflamatório, atrapalha na absorção? Não atrapalha, você pode usar o glúten. Lógico, se você tem doença celíaca, você não pode, né? Se você tem diagnóstico de intolerância à lactose, você não pode. Claro, dentro do que você é, né? A gente tá fazendo um vídeo para abranger o maior número de pessoas, mas aí você guarda para você o que for bom para você. Mas não tem. Uma coisa interessante é que os nuts, né, principalmente o selênio, a castanha do Pará, no Brasil, tem bastante selênio. Muito. Já vi caso de intoxicação. Então, esse selênio, principalmente no hipertiroidismo, ajuda realmente na oftalmopatia. Tem publicações, que é aquele olho esbugalhado quando tem o hipertiroidismo, né? Tem publicações sobre isso. Então, realmente, pode ter alguma vantagem, sim, no hipertiroidismo. Mas não que isso seja essencial, assim, que sem isso você não vai tratar sua tiroide. Não tem essa relação. E você acha que a gente precisa suplementar iodo na dieta dos pacientes? Essa pergunta sempre é muito interessante também. Primeiro, que é difícil medir a deficiência de iodo. Tá? Existe um trabalho grande que eles fizeram, a iodúria, que é o iodo no xixi, né? Que é a técnica que faz, para ver principalmente de gestantes, porque essa é a maior preocupação em gestantes, né? E aí o que eles analisaram é que a maioria realmente não tem deficiência de iodo no Brasil. E um trabalho populacional também viu que a gente, em geral, não tem deficiência de iodo. Isso porque o sal já tem iodo aqui no Brasil. E a gente come pouquinho, né? Não, eu como pouquinho. Então, em geral, assim, não existe deficiência de iodo no Brasil, a não ser em locais que realmente não tem sal iodado. Ou quem usa os outros sais, né, tipo o sal do Himalaia, esses não têm iodo, esses pacientes precisam ser orientados a passarem no endócrino para verem se existe alguma necessidade. Não é para ficar comprando coisa na farmácia não, hein, gente? Isso também é perigoso para gestante, né? Que algumas gestantes começam a usar um sal diferente e não vê no rótulo se tem iodo. Então é a época da nossa vida, né, como mulher, que talvez a gente precise mais de iodo. Então isso é muito importante, tem que conversar, tem que mostrar pra ginecologia aí o que você tá usando, né? Perfeito. Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos. Se tiver dúvida, qualquer coisa, escreve aqui embaixo que a gente responde, tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo.